Olá pessoal, seja muito bem-vindo à parte 3 da aula 1. E hoje vamos dar continuação a operações e expressões. Iniciaremos com funções, operadores lógicos e iremos fazer alguns exercícios, beleza? Vamos lá. Operações e expressões. A gente viu que alguns símbolos nas aulas passadas que eu acho que vocês já estão até se reparando aqui na tabela. Por exemplo, o sinalzinho de igualdade, que ele serve para atribuir valor de x à variável y. Então, dado uma variável y, recebe x. É um símbolozinho de atribuição de valor. Esse sinalzinho aqui de igualdade com o de soma, ele soma a variável y por x. Exemplo, y mais igual a x. Aí tem um análogo aqui que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ou seja, é a mesma coisa que y igual a y mais x. Aí tem o outro também, que é esse símbolo, subtração com igualdade. É subtração da variável y por x. Aí tem um exemplo, y menos x. E aqui tem um análogo, que é a mesma coisa que y igual a y menos x. Ou seja, a própria variável vai receber y menos x. Agora, com multiplicação, é a multiplicação da variável y por x. Exemplo, y igual a x. Aqui está errado esse exemplo, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Que é o análogo, é a mesma coisa que isso. Y igual a y vezes x. Divisão, mesma coisa. É a divisão da variável y por x. Exemplo. Aí tem um exemplo. E tem um análogo, y, que é igual a y dividido por x. Tá? E tem, por fim, o resto. Que é o resto da divisão da variável y por x. Aí tem aqui o exemplo. Y, sinalzinho de resto, igualdade, x. Que o análogo é a mesma coisa que y igual a y dividido por x. O resto da divisão de y por x. Tá? Próximo slide. Aí esse símbolo aqui a gente já conhece. Então tem a operação verdade se x é igual a y. Exemplo, x igual a y. A tabela já está autoexplicativa, né? Eu estou só falando aqui caso tenha alguma dúvida, né? Aí tem aqui esse símbolo aqui que a gente também já viu, eu acho, que é a diferença. Verdade se x não é igual a y. Ou seja, se x for diferente de y, então é verdade, tá? Aí o sinalzinho de menor. Verdade se x é menor que y. Então essa condição aqui será verdade se x for menor que y. Aí tem um exemplo. Aqui. Também temos um sinalzinho de maior. Então verdade se x é maior que y. Exemplo, x maior que y. Tem outro exemplo, menor ou igual. Eu acho que talvez a gente não viu esse aqui, mas é parecido com o de menor. A diferença é que ele pode ser menor ou igual, tá? Ele pode ser menor ou igual. Então, verdade se x é igual ou menor que y, tá? Exemplo, aqui. Ele pode ser também y maior ou igual. Então, verdade se x é igual ou maior que y. Perceba, ele pode ser igual ou maior, tá? Exemplo, x igual ou maior que y. Beleza, próximo slide. Esse a gente já viu também, que é o de negação. A gente nega a variável para ela ser verdadeira, ou seja, operação não, negação lógica. Exemplo, negação de x. Aí vai ser verdade se o valor do operando é falso. E falso se o valor do operando não é falso. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira. Aí eu tenho a variável hoje é sexta-feira. E estou negando ela. Então, se essa variável for
falsa, então é verdade. E se ela for verdadeira, então é falso. Tá? Eu fiz até um exemplo no outro vídeo, explicando mais ou menos esse símbolo aqui. Temos também o ou, que é as duas barrinhas retas. Operação ou. O exemplo aqui, se x for menor que 5 ou x maior que 7. Então, verdade se algum valor dos valores for verdadeiro. Então, se x for menor que 5, verdade. Ou, se x for maior que 7, verdade. Beleza? Tem um outro símbolo também, que é o i. A gente já viu. Que é uma conjunção lógica. Exemplo, x e uma variável que é igual a 3. Então, verdade se todos os valores forem verdade. Então, vamos supor, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui que é mais fácil. Então, se x for igual a 5 e x e y for maior que 7, então essa condição aqui vai ser verdadeira, tá? Ou seja, para que essa condição seja verdadeira, ambos os valores têm que ser verdadeiro. Enquanto que no ou, um dos valores tem que ser verdadeiro. Beleza? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar sobre funções. Uma função nada mais é do que uma subrotina usada em um programa. Na linguagem MQL4, denominamos função a um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica em um módulo dependente de código. Desta forma, podemos dividir um programa em várias partes, no qual cada função realiza uma tarefa bem definida. Aí temos o esqueleto de uma função. Ele vai ter o tipo de retorno, ou seja, pode ser int, double, string, tá? Nome da função, listagem de parâmetros, caso a gente queira colocar variáveis, tá? Declarar variáveis que essa função vai receber dentro de outro módulo do código. Isso aqui vocês vão ver mais claramente quando eu fizer um exemplo, tá? E dentro da nossa função vai ter as instruções e retorno da função, ou seja, o que a função vai retornar de valor para a outra função que está chamando ela, tá? Eu vou fazer logo um exemplo aqui, que fica mais claro para vocês. Por exemplo, eu quero criar uma função que vai somar dois números. Eu vou definir primeiro essa função como inteiro, soma dois números, que é o nome da minha função, e dentro dos parênteses eu vou listar os parâmetros, ou seja, vai ser duas variáveis, uma que é o primeiro número e outro número também. Pronto, abre colchetes e vamos fazer a nossa instrução. A nossa instrução seria o que? A soma desses dois números. Mas como é apenas a soma de dois números, então eu posso colocar a nossa instrução dentro do nosso retorno, tá? Então eu posso fazer return no 1 mais no 2. Pronto, está feita a nossa função. Agora eu vou chamar ela no onInit do nosso programa. Então eu vou colocar soma dois números, vai receber os parâmetros, ou seja, o valor das nossas variáveis no 1 e no 2. Eu vou colocar 5 e 5. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E eu vou mandar imprimir no onInit o valor, ou seja, o retorno que essa função vai me dar, tá? Vamos compilar. Compilou, não teve erro. Vamos lá. Percebam aqui que ele me retornou quanto? 10. Tá vendo? Tá vendo aqui? Vamos colocar outros valores. 25 e 5. Vai me dar 30. 2 mais 2. Beleza? Então, função é isso. Você pode chamar uma função dentro de outra função, tá? E aqui
ela vai me dar um retorno. Ou não, né? Se ela for do tipo void. O que é um tipo void? É uma função sem retorno, ou seja, ela não vai retornar nada. Continuando, agora que a gente já sabe funções, eu vou pegar outro exemplo aqui, tipo string, uma função do tipo string que vai me retornar um valor qualquer. Imprimir na tela string valor. Então eu vou passar um parâmetro aqui aleatório e eu quero que minha função imprima um valor, tá? Eu quero que ele imprima dentro da função, ou seja, eu quero chamar minha função e ela imprima na tela o meu nome. Então eu vou botar print valor. Eu vou colocar aqui a minha expressão e vou compilar. Tem que retornar um valor. Vou colocar vou retornar 0 para ver. Meu nome é Jean. Tá vendo? Por que eu coloquei isso aqui? Returne 0. Eu estou dizendo assim, não retorne nada, tá bom? Eu não quero que você retorne nada. Por isso que eu coloquei returne 0. Retorna um valor nulo. Um exemplo com double. É a mesma coisa, pessoal. Só colocar double, aí declara os valores. Eu não quero que tenha valores. Beleza, só não precisa colocar, tá bom? Int. Imprimir na tela. Vamos colocar aqui print. Meu nome é Jean. Não, melhor. Vamos imprimir o fechamento do candle atual. Aliás, do candle anterior ao atual. Ele vai retornar aqui um valor nulo, então, e vou mandar ele vou chamar essa função no meu onInt. Agora eu vou compilar. Aí ele me retornou aqui o fechamento desse candle aqui, o anterior ao atual. Tá? Mas eu não quero que ele mostre eu não quero que ele mostre dentro do print, eu quero que ele mostre no return. Beleza, a gente pode fazer isso aqui. Close. Beleza? Mas obviamente, como é uma função do tipo inteiro, eu acho que ele vai retornar um valor sem as casas decimais. Então provavelmente vai me retornar 1. Vamos ver. Na verdade ele não retornou nem nada. Deu um erro, né? Tanto que aqui deu um aviso. Uma perda de dados. Haverá possivelmente uma perda de dados devido dois tipos de conversão. Ou seja, um int, eu quero imprimir um double dentro de um int. Mas vamos mudar isso aqui, vamos colocar um double. Pronto, aí ele vai retornar. E eu vou mandar imprimir o retorno que ele me deu, né? Aqui dentro do int, senão não vai aparecer. Pronto, aí percebam que ele retornou aqui o valor do fechamento do candle. Pronto, beleza. Vamos para a próxima. Aí temos alguns exemplos aqui. Uma função do tipo double, que soma dois números e dentro do retorna a soma dos números. A gente já fez esse exemplo. Aí, uma função que não retorna nenhum valor deve ser descrita como do tipo vazio, void. O onInt, pessoal, é uma função que retorna valor ou não? Não, né? Porque ele já tem aqui o void e não tem nenhum return dentro. Aí tem um exemplo aqui. Void, uma mensagem de erro, que recebe uma string, uma variável string, e imprime erro. Ele não vai retornar nada a minha função de chamada, ou seja, não vai retornar nada a função que está chamando essa função. Porém, ele pode imprimir aqui um valor, tá? Ele não vai retornar, por exemplo, se o onInt estiver chamando essa função não vai retornar nada para o onInt. Porém, ela pode
imprimir alguma coisa na tela, tá bom? Próximo exemplo. Parâmetros passados para uma função podem ter valores padrão, que são definidos por constantes desse tipo. Se algum dos parâmetros tiver um valor padrão, todos os parâmetros subsequentes também devem ter valores padrão. Exemplo. Some funct. Aí recebe double A. O double A não recebe nenhum parâmetro aqui, ou seja, ele não tem valores padrão. Porém, a partir daqui, ele já tem valores padrões, tá? Ó, tem um variável tipo double que recebe esse número, tem esse que recebe esse que recebe true e um string que recebe isso. Esses são valores padrões, ou seja, se a minha função de chamada não definir os parâmetros, ou seja, não definir os valores para esses parâmetros, então, consequentemente, a minha função vai receber os seus valores padrões, ok? Então, e aqui ele imprime na tela os valores. Então, supondo que eu tô... Vamos fazer outro exemplo aqui com a soma de dois números, que é o exemplo mais fácil para a gente entender. Tem uma função aqui de soma de dois números. Aí, supondo que a minha função de chamada não coloque nenhum parâmetro, nenhum valor dentro dos parâmetros. Então, ele vai assumir os valores padrões. Eu vou definir aqui o valor padrão como 2 no A e 2 no B. Ou seja, se eu não passar nenhum valor, ele vai receber 4. A soma desses dois números, que é 4. Eu vou mandar imprimir soma de dois números e dentro eu não vou colocar nenhum valor, tá? Eu só vou mandar imprimir. Se eu compilar aqui, ele vai me retornar 4, tá vendo? Mas se eu colocar os valores aqui, por exemplo, 3 e 3, aí ele assume esses valores. Ele vai me retornar 6, beleza? Vamos lá. Agora vamos entrar em operadores lógicos. O if e o else a gente já conhece, que é usado para fazer uma escolha. Esse operador aqui é um análogo simples do operador de condicional if e else. Eu vou demonstrar aqui a vocês que a gente pode fazer o if e o else de outra forma. Então eu vou criar uma variável bool, que eu vou colocar verdade, expressão verdadeira, que a priori vai receber false, e eu vou colocar dois números, que vai receber n1 igual a 2, n2 igual a 6, por exemplo. E eu vou verificar se expressão verdadeira vai receber se num mais 1, perdão, num 1 for mais num 2 for igual a 6 mais 2 é 8, né? Então, 8. Então, true. Se não, a gente representa o se não com esses dois pontinhos aqui. E o então com esse. Então, se num mais num 2 for igual a 8, então verdadeiro. Ou seja, essa variável booleana que eu defini aqui vai receber verdadeiro, true. E se não, false. Beleza? Então preste atenção. Eu declarei uma variável expressão verdadeira que recebe falso. Depois eu coloquei expressão verdadeira recebe no 1 mais 2 num 2 foi igual a 8, então verdadeiro. Se não, falso. Ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, essa variável aqui vai receber verdadeiro. Se essa condição for falsa, então recebe falso, tá? Então, se não for verdadeira, se não, recebe falso. Eu vou mandar um imprimir aqui. Print expressão verdadeira. Obviamente, ele tem que retornar verdadeiro, porque 6 mais 2 é 8. Vamos lá.
E ele me retornou aqui verdadeiro. Se eu colocar, por exemplo, igual a 6, ele vai me dar falso. Certo? Porque ele entra aqui no senão. Vamos para o próximo condição. Operador. Tem um operador switch. O switch passa o controle para o operador que corresponde ao valor da expressão de seleção. O switch também é uma espécie de if, tá? Só que mais organizado e processa mais rápido. Vamos pegar um exemplo aqui com o switch. Então tem uma variável tipo idade que recebe 18. Switch idade case caso idade seja 20, então eu vou colocar assim print a idade é correta. Porém, se idade for 18, print a idade não é correta. Mas antes, pessoal, eu vou mandar dar um break. O que é esse break? Break eu tenho aqui no slide. O operador de interrupção encerra a execução do operador de seleção ou repetição mais próximo. O controle é passado para o operador que segue o terminado. Ou seja, eu entrei aqui dentro do meu switch. Aí vamos supor que a idade seja 20 realmente. Aí ele vai imprimir isso aqui e vai entrar no break. Quando ele executar o break, aí ele vai pular o meu switch. Ou seja, ele vai interpretar a linha 20. Porque ele vai sair do meu switch, tá? Ou seja, encerrou essa parte aqui. Encerrou esse módulo do programa. Eu vou fazer isso também com o case 18. Porque senão, pessoal, se a gente não colocar o break, ele vai entrar aqui, ele vai verificar. Aí se for, ele vai continuar executando o que tiver dentro, tá? E eu não quero isso. Eu quero que se isso aqui for verdadeiro, eu quero que ele encerre aqui e já pule para o próximo módulo do programa, tá? Eu quero que ele saia do switch e já vá para o outro operador. Aí eu posso colocar outros cases aqui, tá? Case 50. Eu vou colocar só os dois exemplos mesmo, que eu acho que já é o suficiente. Vou compilar aqui. A idade não é correta, ou seja, eu defini que é 18, ele entrou aqui dentro do meu case 18, imprimiu isso e deu o break, ou seja, pulou, saiu do meu switch e vai para o próximo. Como aqui não tem nada, então ele simplesmente sai do programa. Sai do programa. Essa função eu não estou chamando, então ele simplesmente sai do programa. Vamos pro próximo. Esses exemplos aqui são muito simples, mas quando a gente for fazendo exercícios, aí vocês vão pegando melhor essas coisinhas aqui, tá bom? O while é um operador de repetição. Executa um operador até que a expressão verificada seja falsa. Vamos supor assim. Meu while vai funcionar assim. 1, 2, 3. Eu quero que imprima até 10. Então, enquanto não for 10, ele vai continuar imprimindo. 5, 6, 7, 8, 9. É quando eu chegar em 10, pronto. Aí encerra o meu operador, tá? Vamos fazer um exemplo aqui mais prático para vocês perceberem. Eu vou comentar isso aqui. Vou declarar uma variável do tipo número, que vai receber 0. Aliás, vai receber 1. E o meu while. Ou seja, enquanto num for menor ou igual a 10, eu quero que ele imprima todos os números subsequentes. Mas primeiro eu vou colocar num mais mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque para ele ficar 1, 2, tá? 1, 2, 3, 4. O num mais mais é a mesma coisa que
é a mesma coisa que num igual a num mais 1, tá? Aí eu quero que ele imprima num. Pronto, aí o while vai fazer o seguinte: enquanto num for menor ou igual a 10, num mais, ou seja, soma mais 1, a minha variável. Ela vai ser 1, 2. Aí vai imprimir 2. Aí depois 2 é menor ou igual que 10. Menor, né? Aí entra. Aí num recebe mais 1, 3. Aí imprime aqui 3. Aí depois volta para o while novamente. 3 é menor ou igual a 10? Menor. Aí entra novamente no num. Num mais 1, 4. Imprime 4. Aí volta para o while novamente até chegar ao 10. Aí quando chegar em 10, aí pronto. Interrompe. Imprime aqui o número 10, né? Encerra o programa. E vai pra, ou então, caso tenha outros operadores embaixo, ele vai para o próximo operador, tá? Vamos compilar isso aqui. Aí ele imprimiu aqui, ó. Ele começou com 2 e foi até o 11. Vou colocar um 0 aqui para ver se ele... Pronto, aí... Quanto for menor... Eu vou colocar menor que 10. Pronto, aí ele já me retornou de 1 até 10. Por que que ele mostrou um 10 aqui, sendo que eu só quero que ele mostre enquanto for menor ou igual a 9? Porque, pessoal, quando ele chegou em 9, o num era igual a 9, então entendia a nossa expressão. Aí ele entrou, aí num recebeu mais 1, aí virou 10, aí deu print aqui. Quando deu print saiu e voltou, aí num já era maior que 9. Aí não entrou mais, encerrou. Por isso que ele me retornou 10 aqui. Porque enquanto a minha variável satisfazia a minha expressão, ele entrava aqui. Como 9 é igual a 9, é maior ou igual a 9, perceba, maior ou igual. Como 9 é igual a 9, então ele recebeu mais 1. Aí por isso que ele exibiu 10 aqui, tá? É só uma confusão que a gente tem, né? Mas se a gente colocasse, por exemplo, num menor que 9, aí ele ia exibir somente o 9, porque quando chegasse no 8, aí 8 é menor que 9, não é? Aí pronto, ele ia me somar mais 1, 9, e imprimir. Quando 9 fosse igual a 9, pronto. Aí não ia mais executá-lo. O for, agora a gente vai falar sobre o for. O for é um operador de repetição, a mesma coisa que o while, tá? Só que tem uma diferença na sintaxe. O for é assim. Deixa eu comentar isso aqui logo. O for é assim. For parênteses int. A minha variável eu declaro dentro do próprio operador, perdão. Então int i vai receber 0, enquanto i for menor que 10, i mais. Ou seja, pessoal, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no while, tá? A diferença é que é mais organizado, na minha opinião. Então, a gente declara tudo aqui dentro do próprio for. Eu declarei minha variável i, recebe 0, e eu quero que ela percorra quero que ela percorra os números até chegar o 10. Quando for maior que 10, ele vai parar, vai encerrar. Então eu vou dar um print e vou mandar imprimir a minha variável i. Vou compilar aqui. E ele me retornou 0. Aqui no caso ele começou com 0. Então eu vou colocar aqui 1. E vou colocar i menor ou igual a 10. Pronto. Aí ele me retornou aqui 1, 2, 3, 4 até 10. Ele fez a mesma coisa que o while. A diferença do for para o while
só muda a minha sintaxe, tá? Que eu acho assim mais organizado. Às vezes você pode fazer uma coisa tanto com o while ou com o for. Isso aí vai mais do gosto assim do que da preferência, né? Eu acho o for mais recomendável porque ele é mais organizado que o while. E também tem o do while. O do while a gente vai declarar, executa um parador até que a expressão verificada seja falsa. A condição final é verificada após cada loop. O do while é assim, pessoal. Do while. Ou seja, faça enquanto. Vamos colocar aqui. Num for menor que 9. Num recebe mais e prime num. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui no while anterior. Deixa eu comentar logo isso aqui também, o for, né? Qual é a diferença? A diferença é só na sintaxe, pessoal. Eu estou dizendo aqui, faça isso aqui enquanto num for menor que 9, tá? Deixa eu declarar a minha variável num aqui como 0. Ou seja, ele vai entrar aqui. Aí num vai receber 1 e vai imprimir. Aí num é menor que... Ou seja, 1 é menor que 9? Não. Aliás, sim. Aí ele vai entrar de novo no meu faça. Aí num recebe 2. Imprime 2. Aí no 2 é menor que 9? Sim. Aí entra de novo no do. Tá? A diferença é que ao invés de ele checar isso logo no começo, ele vai checar depois que a minha condicional for atendida. Tá? Vou imprimir aqui para ver. Então ele me retornou aqui 1, 2, 3 até 9. Então eu vou colocar aqui for menor que 10. Para me retornar até 10. Então 1 até 10. Beleza? E o break vocês já conhecem, que serve para interromper o operador. Então vamos supor assim, eu vou colocar uma condicional aqui dentro. Se não for igual a 5, eu quero que ele dê um break. Ou seja, ele só vai me mostrar até 4, tá? Porque quando eu chegar no 5 eu quero que ele interrompa. Ou seja, ele vai sair do meu operador e vai para o próximo. Se eu tiver um operador for, por exemplo, aí quando chegar aqui no break, quando o número for igual a 5, aí ele vai pular o while e vai para o for, e vai entrar no for. Eu vou compilar para vocês verem. Percebam aqui, ó. Quando ele chegou no 4, ele parou e entrou no meu for. Aí o meu for retornou de 1 até 10, tá vendo? E o return, vocês já sabem, ele serve para retornar quando a gente usa o switch, por exemplo. O switch não, perdão. Quando a gente usa uma função, por exemplo, aí a gente usa muito o return para retornar um valor. Tá, agora vamos para os exercícios, né? Deixa eu apagar aqui. Imprima de 1 a 100 na tela. Isso aí já é fácil, né? Vamos usar o for. Declarar uma variável i, recebe 1, enquanto 1 for menor ou igual que 100, e mais. Ou seja, i recebe mais 1. E vou mandar imprimir i. Isso é fácil. Aí, ele vai até 100, pronto. Encerrou. Próxima questão. Imprimir números ímpares de 1 a 100 na tela. Então eu vou verificar primeiro se i resto de i por 2 for diferente de 0. Imprima i.
Imprima aí. Compila. Aí ele só vai me retornar aqui os valores que são primos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, para um valor ser primo, ele tem que ser, o resto da divisão por 2 tem que ser zero. Tem que ser diferente de zero. E mandei imprimir aqui. Próxima questão. Construa um algoritmo que subtraia a máxima e a mínima dos últimos 5 candles antes do atual e imprima na tela. Pessoal, ele quer que eu pegue a máxima desse candle, desse, ou seja, os 5 anteriores ao atual. A máxima e a mínima, subtrair e imprimir, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Dentro do nosso for, ele vai receber 1, enquanto i for menor ou igual a 5 e mais. Então ele vai percorrer 1, 2, 3, 4 até 5. Ele vai fazer o seguinte, ele vai receber close, ele quer subtração, né? Então, double, valor vai ser igual a, vai receber close, high, que é a máxima do candle. A máxima de quem? Do i. E quem é i? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, a máxima menos a mínima de quem? Do i. Ponto e vírgula. E vou mandar imprimir valor. E quem é esse i? O i pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Aí ele me retornou aqui esse valor maluco aqui. Eu quero só retornar a máxima dos 5 candles anteriores, fica melhor para visualizar. Pronto. Aí ele me retornou aqui também. Máxima desse e desse. Quando chegou aqui, pronto, encerrou. Vamos ver se isso aqui tá correto, né? Esse candle, por exemplo, ele tem a máxima 1.20314. Aqui, ó, 1.20314. Tá vendo? É o terceiro candle. Então vocês veem aqui que está certo. É melhor do que fazer, ou vocês podem fazer o seguinte, né? Colocar high 1. Aí fazer 1, 2, né? 3, 4, 5. Vejam o tanto de linhas que eu usei para fazer isso. Agora vejam o tanto de linha que eu usei para fazer com o for. Tá vendo? É um trabalho manual assim, desgastante. Imagine que vocês estão fazendo um robô. Aí vocês precisam fazer uma coisa assim muito grande. Se fosse fazer assim, como eu estou fazendo assim manualmente, ia dar várias linhas de código, ia demorar pacas. Agora imagine eu fazer simplesmente com for, tá? Então o for serve para facilitar a nossa vida. Na expressão matemática, não sei se vocês conhecem, mas o for trabalha como se fosse um somatório. Vou até pegar aqui meu lápis para vocês verem, né? O somatório é representado por esse símbolo aqui, ó. Opa, peraí. Por esse símbolo aqui. Não sei se vocês já viram. Na matemática, onde uma variável qualquer recebe um valor, vou botar aqui 1, e percorre até x até 100, por exemplo. Então, enquanto x for menor que 100, ele vai percorrer 1, 2, 3 até 100. É a mesma coisa, pessoal, na matemática somatória.
Por isso que programação é uma área de exatas. Porque o que é que a gente está fazendo aqui nada mais é do que matemática, tá? Próximo slide. Próxima questão. Vamos começar logo com essa. Verificar se o candle atual no gráfico está para cima ou para baixo. Eu vou ignorar essa aqui por enquanto, tá, pessoal? Vou até comentar assim, fingir que eu estou comentando, né? Eu vou começar com essa. Verificar se o candle atual no gráfico está para cima ou para baixo da média móvel de 100 períodos e imprimir na tela. Tá, então vamos lá. Se a gente ir lá na referência do nosso do MQL4, clique aqui em ajuda ou help, MQL4 reference e pesquisar por IMA. Tem a função específica aqui para obter o valor de uma média móvel. E dentro dessa função tem esses parâmetros. O que são esses parâmetros? O símbolo seria o símbolo no gráfico, ou seja, se no gráfico aqui for o euro-dólar, isso aqui vai receber euro-dólar, tá? Time frame, também o valor do time frame que tiver aqui no gráfico, no caso eu estou no gráfico de 1 minuto, então isso aqui vai receber 1 minuto. O atual, se eu deixar 0, isso aqui ele já automaticamente vai receber esse valor. O período da média móvel, o shift, o método da média móvel e a aplicação do preço, para preço fechamento, abertura e o shift, tá? Então vamos lá. Se ele vai me retornar o valor de uma média móvel, então obviamente eu tenho que usar uma variável do tipo double, que vai receber IMA. Eu vou usar essa função symbol aqui, que ele já vai pegar o nome do par de moedas, o nome do ativo que está aberto no gráfico, tá? Então se for euro-dólar, isso aqui vai receber euro-dólar. O time frame, eu vou deixar 0, ele vai receber o time frame atual automaticamente, né? Período é o 100 períodos, né? Deixa eu plotar logo a minha média móvel aqui para vocês verem. Uma média móvel de 100 períodos aplicado ao simples, método simples. O shift 0, né? Método MA método 0, que é o simples, eu acho. Deixa eu ver aqui na minha referência. Ah, não. Já sei. No caso aqui é mod SMA, que é simples. Uma média móvel simples. Tem aqui, vocês perceberem, tem aqui EMA, que é exponencial. E tem os outros aqui também. Vou colocar simples. E o preço, que é aplicado ao fechamento. Então, mod close. Deixa eu ver aqui na minha referência se está certo. Price média. Vocês vão usar price close, tá? Tem price high, que é a máxima, mínima, média, abertura. E o que mais? Vamos olhar na referência aqui. E ele recebe um I. O I seria o shift. O que é o shift? Seria o candle, tá? No caso, o 0. Se eu colocasse 1, por exemplo, aqui, a minha média, ele ia calcular a minha média móvel até esse aqui, o candle anterior ao atual. Se eu colocasse 2, ele ia calcular a minha média móvel até aqui. E assim sucessivamente, tá? No caso, eu quero que ele calcule a média móvel até o atual. Então, eu vou colocar 0 aqui. E eu quero verificar se
eu quero verificar se o candle atual está para cima ou para baixo da minha média móvel de 100 períodos. Então eu vou colocar se if, né, close 0 for maior que média móvel, então print está para cima da média móvel, da MM, da média móvel. Agora if, else if close 0 for menor que média móvel, então print está para baixo da MM, média móvel. Vamos compilar aqui. Está para baixo da média móvel. Vamos ver se ele está mesmo. Vamos botar aqui uma média móvel, né? Simples, aplicado ao fechamento, beleza. Percebam aqui, ele está o candle atual está para baixo ou está para cima da média móvel? Está para baixo, né? Então está aqui, ó, está para baixo da média móvel. Vou colocar agora assim: 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o fechamento do candle de posição 8 for maior que a média móvel, eu estou falando desse candle aqui, então eu quero que imprima está para cima da média móvel. E se não tiver, está para baixo da média móvel. Vocês percebam aqui que ele está para cima da média móvel, então eu tenho que retornar a minha primeira condição. Vamos compilar aqui. Percebam, está para cima da média móvel, tá vendo? Beleza. Então, pessoal, agora eu vou fazer essa questão aqui, tá? Eu vou ver a melhor maneira de fazê-la e vou retornar o vídeo. Vou dar uma pausa aqui. Voltando, pessoal. Bom, eu estava dando uma olhada na documentação do site e eu percebi que ele somente aceita operadores do tipo inteiro, ou seja, ele não aceita número com casas decimais. Então a questão aqui, essa questão a 4, não dá para fazer somente com switch. Só que a minha intenção de fazer essa questão era justamente mostrar o switch, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o if para verificar os preços e vou usar o switch para abrir as minhas operações. Ele só aceita string e int. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, né, que é da questão anterior. Vou fazer o seguinte: se close, ou seja, se fechamento do candle atual for igual aos níveis que eu defini aqui arbitrariamente, então int operação vai receber um valor. Se esse valor for igual a 1, então quer dizer compra. Se esse valor for igual a menos 1, então venda, tá? Era mais apropriado a gente usar, fazer essa questão no start, tá? Só que como o mercado está fechado, então não adianta. Mas para fins educativos eu vou, né, usar a função correta no start. Vou apagar aqui isso que a gente não vai usar. Tá, vamos lá. Então se close for igual a algum nível que eu defini aqui, vou colocar esse aqui, esse, esse, pronto.
Se o preço tocar nessa região, eu quero que ele venda. E se ele tocar nessa aqui, também venda, tá? E se ele tocar aqui, compra. E se tocar aqui, compra. Então eu vou fazer o seguinte. Se close for igual, ou seja, se o fechamento do candle atual for igual a 1.20387, a operação vai ser de compra. Então a operação recebe 1. Se close 0 foi igual a 1.20332, também de compra. Fazer o seguinte, né? Para não ficar dois ifs, eu vou fazer o seguinte: se o preço do candle atual for igual a isso, ou close for igual a 1.20332, que é essa região aqui. Então se o preço for igual a essa ou essa, a operação recebe 1. E se else if, a gente pode usar if também, else, somente o if, tá? Mas por questões de sintaxe mesmo, vamos usar o else if. Close 0 for igual a, fazer o seguinte: se isso aqui for maior ou igual a isso, deixa eu pensar, ele vai abrir uma operação. E aqui é a mesma coisa. Else if. Tô pensando aqui, rapaz. Beleza. Pessoal, eu quero que ele só abra uma operação. Então eu vou criar uma variável do tipo booleana. Aliás, eu vou criar uma variável global tipo booleana, que vai verificar se a minha ordem já foi executada. Porque se ela foi executada, então eu quero que ele não abra outras ordens, tá? Então vou botar ordem compra falso e ordem venda falso. Então se ele abrir, obviamente isso aqui vai receber verdadeiro. Continuando, se não se o fechamento atual foi igual a 1.2282 ou close, ou seja, o fechamento atual foi igual a 1.2231, então operação recebe menos 1, seria venda. Perceba que eu estou falando desse nível aqui, tá? No caso aqui seria menor ou igual, né? Menor ou igual. Beleza. Agora a gente vai usar o switch. Switch. Operação. A gente poderia abrir a operação dentro dos ifs sem precisar fazer isso? Poderia. Mas como a intenção de fazer essa questão era mostrar o switch, então eu decidi usar o switch nessa questão de alguma forma. E a forma que eu achei de fazer isso foi dessa forma, tá? Então, switch, operação. Case 1. Aí abre uma operação de compra. E se case 2 case 2 break. Pronto, então eu quero que ele receba, se caso a operação for 1, então compra. Se caso for menos 1, aliás, aí venda, né? E ordem compra vai receber true. E aqui ordem venda recebe true. Aí eu vou adicionar mais uma condição aqui no meu if. Vou abrir parênteses aqui para essas condições e vou dizer i
ordem compra for falso, foi igual a falso, então a operação recebe 1. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar mais na frente, tá? E ordem venda igual a falso, operação menos 1. Vamos lá. E aí eu vou usar a função agora de compra. Já já eu vou dizer qual é. Primeiro eu vou explicar o código. O que eu fiz aqui? Eu defini duas variáveis globais, recebendo falso. E toda vez que o servidor receber uma nova cotação, ele vai entrar dentro do meu start, obviamente. E a nossa operação vai receber 0. A variável operação vai receber 0 toda vez. Aí ele vai verificar se o fechamento for maior ou igual a isso, ou fechamento for igual a isso, e ordem compra for falso, aí a operação vai receber 1. Se não, se close for menor ou igual a isso, ou close fechamento atual for menor ou igual a isso, e ordem venda for falso, a operação recebe menos 1. Aí entra dentro do switch. Switch operação. Se a operação for 1, compra. Aí a variável global vai ser true agora. E encerra o nosso switch. Aí já vai para fora do switch. Mas se ela for menos 1, aí venda. A nossa variável global booleana de ordem venda recebe true. Encerra o switch. Beleza. Aí quando o servidor receber uma nova cotação e entrar no start de novo, a operação vai ser 0. Aí se o preço atender essas condições novamente, ele não vai entrar mais no switch. Por quê? Porque a nossa variável global não vai ser mais falsa, vai ser true, tá? Então ele nunca mais vai entrar aqui dentro do switch. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele somente entre uma vez. Ou seja, tocou, meu nível entrou, pronto. Eu não quero que ele fique entrando mais vezes, tá? Aí vamos lá para referência. Qual é a função que a gente usa para emitir ordens? É o order send. Isso aí a gente vai ver mais na frente, tá? Mas eu já vou adiantando aqui para vocês. O order send tem o símbolo, ou seja, o par, o ativo que a gente quer abrir a operação, obviamente. O tipo da operação, se é de compra, venda, stop limit, buy limit. Se você não sabe o significado disso, a gente vai aprender mais na frente, tá? Não se preocupe. Volume, que é o lote. O preço seria o preço atual. O slippage seria o derrapamento. Se você não sabe o que é, pesquisa aí no Google, tá? Slippage. Stop loss, take profit. Com um comentário, se a gente quiser fazer. Isso aqui eu acho que não é necessário explicar agora. Isso, e o resto também não. Só a cor aqui daquela setinha que aparece quando a gente abre uma operação com robô. Aí a gente pode definir também, tá? Então vamos lá. Compra. Order send. Símbolo, que é o ativo que a gente quer operar. Eu vou colocar symbol. Essa função aqui irá retornar o ativo que estiver aberto no gráfico, ou seja, euro-dólar. Vírgula. Tipo da operação. OP. Compra, né? OP buy. Percebam aqui que ele tem vários OP. Tem OP buy limit, buy stop, sell, sell limit, sell stop. Volume. Vou colocar o lote mínimo, que é 0.01. Price. Como é compra, então eu vou usar o ESC. O que é o ESC? Seria a cotação atual mais o spread da corretora, tá? Seria a cotação de compra. Slippage é o derrapamento, eu vou deixar 0. Stop loss 0, take profit 0.
Comentários vou deixar nulo mesmo. Magic 0, 0. Tudo 0 aqui. E a cor do arrow, a cor da setinha que eu quero que mostre. Vou colocar azul. Pronto, compra. E venda, mesma coisa, só que eu vou mudar aqui algumas coisas. O ESC vai ser bid, ou seja, cotação de venda. E aqui vai ser sell, que é a operação de venda. E a cor do meu arroz vou botar red, vermelho. Pronto, compilou. Beleza. Como o mercado está fechado, obviamente não vai ter como a gente testar isso. Tá? Mas tá feita aí nossa questão. Valeu. Até a próxima aula. Pessoal, na próxima aula eu vou tentar fazer mais questões aí e passar para vocês poderem fixar melhor o que a gente viu nessa videoaula, tá? Que foram as operações, expressões, funções e operadores lógicos. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!